Capaz de você conhecer alguma pessoa que tem certas manias, de lavar a mão toda hora, de contar objetos, de pular linhas no meio do meio-fio da rua. Essas são as típicas pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Não sei se você já assistiu um filme chamado Toque Toque. Vale a pena assistir e é bem engraçado. E ele fala sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Pois é, o que seria o transtorno obsessivo compulsivo? Bom, o transtorno obsessivo compulsivo tem uma característica básica, a ansiedade. A pessoa pode ter o transtorno obsessivo somente, ou pode ter o transtorno obsessivo compulsivo. E o que seria então o transtorno obsessivo? O transtorno obsessivo seria exatamente aquele tipo de pessoa que fica ruminando pensamentos com umas ideias fixas. Por exemplo, ela cisma de que tem que comprar uma roupa. E enquanto ela não compra essa roupa, ela não sossega. Ela cisma com um pensamento a nível de futuro onde que tudo vai dar errado. Então ela fica pensando naquilo o tempo todo. E aquilo vai gerando nela mais ansiedade até ao ponto que ela pode chegar a deprimir. Já quem tem um transtorno obsessivo compulsivo, além de ter aquelas ideias fixas, tem um comportamento na tentativa de anular aquele pensamento. Por exemplo, se eu ver o número 4, vai acontecer tal coisa. Então eu tenho que fazer 10 Pai Nossos para anular aquilo e aquilo não acontece. Parece uma brincadeira, parece algo cômico, mas na verdade gera muito sofrimento para quem tem o toque. Só para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás eu tinha um paciente que era representante e ele vivia viajando em Ipatinga, Belo Horizonte. E nesse caminho tem várias pontes. E toda vez que ele passava numa ponte, ele parava o carro do outro lado da ponte, voltava a pé na ponte e depois voltava, porque assim ele se sentia seguro que poderia ter passado naquela ponte. Aí certa vez fizeram uma ponte muito grande e um elevado praticamente. E aí não tinha nem acostamento para ele poder fazer esse caminho, esse trajeto a pé para verificar se a ponte era segura, se ele poderia passar com o carro. Só que uma vez ele fez isso e quase foi atropelado por um ônibus. E aquilo trouxe muito medo para ele, que aí ele não conseguia mais viajar para Belo Horizonte, vender seus produtos. Então aquilo tornou-se incapacitante. Então, uma coisa que parece meio esquisita, né? Já pensou toda vez que eu passar numa ponte, eu tenho que descer, ir a pé, verificar se a ponte é segura, voltar e entrar no carro e passar nessa ponte. Isso, uma ponte pequena é uma coisa, uma ponte quilométrica fica muito difícil e eu corro risco. Tem outros casos engraçadíssimos também, onde que uma menina, ela veio até meu consultório também, porque ela não conseguia comer as coisas se a mão não tivesse limpa. E uma das coisas que ela gostava muito era de comer pipoca. E aí ela tinha que comer pipoca com colher. E como que se come pipoca com a colher? Impossível. Então, o que acontece?
O toque, a princípio, ele parece muito nocivo à pessoa, mas à medida que aquilo vai aumentando e a pessoa vai acreditando naqueles rituais que ela começa a fazer, se eu pensar isso, eu tenho que fazer isso. Se eu ver aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Se eu usar aquela roupa no dia que eu encontrei com fulano, para dar certo o meu relacionamento com ele, eu tenho que usar essa mesma roupa ou eu não posso usar essa roupa, isso vai me trazendo um transtorno na minha qualidade de vida, que chega mesmo a atrapalhar o meu convívio. Não só no trabalho, muitas pessoas chegam a se atrasar para chegar no trabalho, porque tem que conferir 10 vezes, 20 vezes a porta se está aberta ou está fechada. Por exemplo, tem paciente que só sai se o ponteiro tiver exatamente alinhado no meio-dia, senão ele não sai. Então, é engraçado, mas aquilo gera para a pessoa que tem esse problema um sofrimento muito grande. E ela começa a ter um prejuízo na sua vida. Ah, mas e aí? A pessoa tem tratamento? Tem tratamento sim. Primeiro, a pessoa tem que estar consciente daquilo que é um transtorno mental. Outra, ela entender que aquilo é uma ansiedade, onde a mente tenta simplesmente anular um pensamento para diminuir essa ansiedade. Só que a pessoa, ela não entende isso e corresponde e faz aquilo. Eu tenho que pular a linha que tem no passeio. Ou eu tenho que contar quantos quadradinhos tem. Ou eu tenho que ver aquela placa do carro, que senão vai acontecer tal coisa. Ela obedece esse comando. Então o primeiro passo também disso tudo, é ela parar de obedecer esses comandos. Porque senão eles vão aumentando. Porque a ansiedade, ela continua. Ela dá uma impressão negativa, falsa, de que está resolvendo alguma coisa, mas não está se resolvendo o problema que é a raiz disso tudo, a ansiedade. Então ela tem que fazer um esforço, não é fácil, de não obedecer aquilo. Ela tem que não fazer. Aquilo gera para ela uma ansiedade muito grande. Tal ansiedade faz com que ela acabe obedecendo. Mas ela tem que começar a brigar com ela mesma e não fazer aquilo. Tem casos que não consegue. Tem pessoas que não conseguem. Claro que toda patologia tem um grau. Tem pessoas que vai ser muito mais fácil, então elas vão conseguir fazer aquilo. Mas tem outras que não. E aí elas vão ter que procurar uma ajuda, elas vão ter que procurar um psicólogo e, dependendo do caso, até mesmo um psiquiatra para ajudá-lo com uma medicação, para diminuir essa ansiedade. Então, a gente tem que estar muito atento porque o toque começa com umas coisas simples, né? Eu tenho que fazer uma cruz para sair de casa para não acontecer nada. E toda vez que eu faço isso, eu estou dizendo que eu tenho controle daquela situação. Então, só que vai aumentando. Eu tenho que depois bater na parede 3 vezes, eu tenho que dar um beijo na minha mãe, eu tenho que fazer tal coisa. À medida que a coisa vai crescendo e eu não vou tendo mais controle da situação. E quando a gente fala de controle, para o obsessivo compulsivo, controle é o que ele mais deseja, é controlar tudo. Então ele tenta, através dos rituais, ter um controle da situação. Se eu fizer isso, não vai acontecer isso. Como se a pessoa fosse muito poderosa, ela tivesse um domínio, um controle das coisas. Então preste atenção, veja se você tem esse problema ou alguém que você conheça, porque senão traz um sofrimento muito grande.
você pode prejudicar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu lado. E com certeza tenha ajuda, procure uma ajuda o mais rápido possível, antes que você detone a sua vida.